Olá, juventude assembleana, paz do Senhor para todos vocês, aos nossos professores também que dão aulas para a nossa juventude, a paz do Senhor para vocês. Muito bom poder estar com vocês aqui mais uma vez para nós estudarmos mais uma lição da nossa revista da editora CPAD, Lições Bíblicas Jovens, segundo trimestre deste ano de 2026, nos trazendo aí como assunto geral, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Esse é o assunto que nós estamos estudando nesse trimestre, um trimestre, por sinal, extraordinário, com uma temática muito boa, muito importante. Eu espero que os nossos jovens estejam conseguindo assimilar bem o assunto que nós estamos estudando, e nessas pré-aulas que eu estou fazendo aqui, eu confesso a vocês que eu estou muito satisfeito e maravilhado com a temática que nós estamos estudando nesse trimestre, acreditando que a vida espiritual dos nossos jovens será elevada com tanto conhecimento que ajuda a nossa juventude a lidar com uma série de questões controversas em relação à palavra de Deus e que nós somos obrigados a conviver com elas. Somos obrigados a conviver, né, por conta da vida social que nós temos, e ao mesmo tempo reconhecemos como pensamentos, ideias, filosofias que são contradizentes aos princípios e aos valores da palavra de Deus. E as lições que estamos estudando aqui nos ajudam a identificar e, ao mesmo tempo, como lidar com essas questões que são conflituosas em relação à nossa fé, ok? Bom, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, que por sua vez estará sendo estudada no dia 3 de maio de 2026, o mês da família, né? Mês da família. Na primeira lição nós estudamos sobre o que é uma ideologia, foi uma lição introdutória. Na segunda lição estudamos sobre a falácia do materialismo histórico. Na terceira lição estudamos sobre a falácia do relativismo ético-moral. Na quarta lição falamos sobre a falácia da ideologia de gênero. E a quinta lição, que vamos estudar hoje, vamos falar sobre a falácia da teologia progressista. Então, nós vamos aprender o que é, de fato, a teologia progressista, vamos aprender como nós devemos reagir em relação à teologia progressista e quais são os argumentos, os textos bíblicos que nós podemos utilizar justamente para se defender dessa ideologia que tem sido também desafiadora à fé cristã, ok? Bom, o nosso texto principal está em Colossenses capítulo 2, versículo 8, e o texto diz o seguinte: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio das filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. A carta que Paulo escreve à igreja da cidade de Colosso era uma carta alertando, dentre tantas coisas que Paulo traz nesta carta, ele traz aqui um alerta para que a igreja não se deixe levar por filosofias, por ideologias, que de alguma forma, muitas vezes são apresentadas a nós de maneira sutil, mas que no fim das contas acaba aprisionando as pessoas. E nós estamos aqui trazendo, na verdade, uma série de ideologias do nosso tempo que elas produzem exatamente isso. Leva as pessoas a ficarem presas no seu mundo.
Então, geralmente, as pessoas que estão presas dentro desse mundo ideológico, dentro dessa bolha ideológica, eles têm uma ideia de que o mundo tem que funcionar daquele jeito. O mundo tem que caminhar naquela linha, de acordo com aquele pensamento filosófico, ideológico, com aquele conceito de mundo. Então as pessoas ficam presas dentro das suas bolhas. E Paulo fala sobre o perigo de nós sutilmente sermos manipulados e sermos envolvidos nesses mundos que eu estou classificando aqui de bolhas, que na verdade aprisiona as pessoas dentro de determinados conceitos, a ponto das pessoas não conseguirem enxergar mais a verdadeira liberdade que só é possível encontrar em Cristo Jesus. Então Paulo diz aqui, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, ou seja, cuidado para vocês não serem manipulados, cuidado para que vocês não sofram manipulações, cuidado para que vocês não sejam escravos de ideologias, de filosofias, de pensamentos humanos manipuladores, dominadores. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha o que ele coloca aqui. Segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. Ok? Então, Paulo traz um alerta. A igreja de Colossos estava enfrentando também, pelo que a gente estuda na carta, estava enfrentando uma guerra muito grande em relação à ideologia dos gnósticos. Havia uma influência do gnosticismo na vida de alguns crentes da igreja de Colossos, e essas doutrinas do gnosticismo estavam levando muitos crentes a viverem um evangelho misturado. E esses crentes estavam sendo enganados, estavam sendo manipulados. Então Paulo alerta a igreja para que esteja atenta, tome cuidado, não se deixe levar, não seja um boneco de fantoche, não seja manipulado, não seja mais um na massa dominado pelos pensamentos, pelas ideologias humanas, que muitas vezes distancia o homem da palavra de Deus, da verdadeira liberdade que está somente em Cristo Jesus. Ok? As pessoas que não conhecem o Evangelho dizem que crente é um prisioneiro, porque crente não pode fazer nada, então crente é um prisioneiro. Crente, eles dizem que nós somos massa de manobra, que a gente obedece a homens. Não, nós não obedecemos a homens. Nós obedecemos a palavra de Deus. Nós temos pastor porque a Bíblia diz que Deus estabeleceu homens para serem pastores. E nós obedecemos pastores porque os pastores são chamados, escolhidos, e a eles foi delegada a condição de liderar o povo de Deus. Mas até mesmo os pastores, eles precisam estar enquadrados dentro da palavra de Deus. Nós obedecemos enquanto, claro, temos a plena consciência de que aquilo que eles estão ensinando está inserido, faz parte, é o ensinamento do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender que crente não é massa de manobra de ninguém. Se quiser. Ele se torna massa de manobra se ele quiser. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade nos leva à verdadeira liberdade. Então não tem um povo nessa terra mais livre do que a igreja, do que os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos. Não tem um povo mais livre do que eles. Porque nós podemos tudo. Nós não fazemos tudo
por opção. Mas eu quero ver um escravo do pecado dizer que não vai mais cometer determinado pecado quando ele está dominado por ele. Eu quero ver alguém dizer que vai largar algum tipo de prática quando ele é escravo dessa prática. O verdadeiro livre, a verdadeira libertação são aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós nos privamos, é verdade, de muitas práticas do mundo. Nós nos privamos, mas não dominados por uma imposição. Nós nos privamos porque amamos o nosso Senhor. Entendemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e seguimos a Ele e obedecemos a Ele por amor, por livre e espontânea vontade, crendo no sacrifício vicário substitutivo de Cristo na cruz, crendo que Jesus morreu por mim, eu obedeço a sua palavra com prazer e com alegria. Não é por imposição, não é por medo. Eu não sirvo a Cristo por medo do inferno, embora eu tenha plena consciência de que o inferno existe. Eu sirvo a Cristo por amor e pela certeza de que Ele preparou um lugar para mim no céu. Então, por amor, eu sirvo a Cristo. Então, eu sou livre. A verdadeira libertação está na vida daqueles que, por livre e espontânea vontade, por uma escolha própria, decidiu servir a Jesus, obedecer a Jesus, ser fiel ao Senhor Jesus. Deve vocês compreenderem? Bom, vamos lá. E aqui, Paulo, nessa carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo alerta os crentes para que não sejam massa de manobra das filosofias, das ideologias, dos pensamentos humanos, que visa aprisionar as pessoas dentro de conceitos, escravizar as pessoas dentro de um sistema, para, com isso, usá-las ao seu bel prazer. Ok? Vamos ao resumo da lição. O resumo da lição diz o seguinte: a teologia progressista tenta adaptar a fé às ideias contemporâneas, relativizando verdades fundamentais e buscando enfraquecer a autoridade das Escrituras. Por que a teologia progressista, que é o assunto principal dentro dessa revista, dentro desta lição, melhor colocando, por que nós estamos estudando aqui a respeito da teologia progressista? Ela é perigosa para nós por quê? Por que a teologia progressista é um perigo para a igreja? Porque a teologia progressista, ela relativiza a verdade bíblica. Ela relativiza a verdade bíblica. Ela busca enfraquecer a autoridade das Escrituras, buscando fazer as pessoas entenderem as Escrituras como algo importante, bom, mas que não é a palavra de Deus no sentido absoluto. Portanto, você precisa examinar as Escrituras e selecionar o que você vai tomar para a sua vida, o que serve e o que não serve. Nós não entendemos a Bíblia dessa forma. Entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Entendemos que ela é a Santa Escritura Sagrada deixada por Deus para nós. E entendemos que toda a Bíblia deve ser igualmente temida, respeitada, reverenciada, né, e deve ser creditada a ela a condição de palavra de Deus. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, nós não podemos relativizar o que ela diz. Devemos entender que ela é a verdade absoluta e devemos obedecê-la de uma forma também absoluta, ok? Vamos então aos objetivos da lição. O comentarista colocou para nós 3 objetivos aqui nesta lição. Primeiro objetivo: elencar as principais características da teologia progressista. Nós vamos falar sobre isso, as características. Quais são as características da teologia progressista? Isso é importante para você saber quando é que a teologia progressista está entrando. Segundo objetivo da lição: mostrar a visão bíblica sobre a verdade em que Cristo é o centro.
Vocês vão ver que a teologia progressista, de alguma forma, acaba tentando descentralizar o tema Cristo em relação às próprias Escrituras e na relação à nossa vida. Então, esta lição nos ajuda a compreender essa questão dentro de uma visão bíblica. E o terceiro objetivo da lição é apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. Ok? Então, esses são os objetivos. Há uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês aqui. Eu gostaria de ler aqui, na verdade, ler para vocês um comentário que não está na revista de alunos, mas faz parte aqui da revista do professor. Na verdade, é um subsídio que foi colocado aqui para ajudar os professores na aplicação desse assunto. Mas eu quero ler aqui, eu quero compartilhar com vocês. Diz o seguinte aqui: faz parte desta estrutura progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, teologia feminista, teologia negra, teologia queer e outras. Não há nada de mal em o cristão também se preocupar com as questões do nosso tempo, mas na prática, essa teologia tenta adaptar o o evangelho à cultura moderna, relativizando doutrinas essenciais como a autoridade das Escrituras, a definição bíblica do pecado, o padrão bíblico de sexualidade, casamento e salvação entre os outros. E salvação, vírgula, entre outros. Por isso, é fundamental combater essas distorções para que os jovens não sejam engodados, ou sejam enganados, por esta falácia. Então, veja bem, esse comentário aqui colocado pelo comentarista, para ajudar os professores a entender a importância dessa lição, eu considero de uma grande importância, porque ele aplica aqui, nesse comentário, as várias ramificações que estão, de alguma forma, relacionadas diretamente com a teologia progressista. A teologia progressista ela traz no seu conteúdo o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação, a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queer e outras, entre outras. Então, todos esses temas aqui que eu acabei de citar, que tem uma busca dentro da teologia, Cada um desses temas aqui, vocês vejam que são classificados aqui como teologia, porque existe uma busca por parte de alguém dentro do campo teológico para argumentar e tentar conciliar essas temáticas com a vida cristã. E aí que nós temos um sério problema em relação à teologia progressista. Porque a teologia progressista, ela minimiza as doutrinas bíblicas, relativiza as doutrinas bíblicas, ela tira o peso, a gravidade dos ensinos bíblicos justamente para conciliar com esses pensamentos, essas ideologias, essas filosofias do tempo moderno. Então isso é uma preocupação, é um problema. Há poucos dias atrás eu vi aí alguém que já foi muito influente no nosso meio evangélico, como cantor, quem viu vai se lembrar do que eu estou falando, dizendo que o hino da nossa harpa cristã, o hino 39, que diz lá na frase, mais alvo que a neve eu serei, ele disse que esse hino é um hino preconceituoso. Ele disse que esse hino é um hino preconceituoso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Você chega ao ponto de construir essa narrativa para desqualificar uma mensagem do hino que não tem absolutamente nada a ver com a questão de preconceito, evidentemente, claro que não, Só uma mente muito desviada das verdades bíblicas poderia pensar numa coisa dessa. Isso foi algo assim muito infeliz na sua colocação.
Dizer que esse hino, quando diz lá que mais alvo que a neve serei, é uma visão preconceituosa, porque nós não devemos ter esse pensamento de desejar ser branco e criar uma ideia de que ser branco seria perfeito no céu, ou seja, um pensamento absolutamente fora de um contexto espiritual, fora de um contexto teológico, né? Então, onde que eu quero chegar? Essas narrativas construídas para desqualificar pensamentos, doutrinas bíblicas e aproximar a igreja de conceitos culturais modernos, de pensamentos, de ideologias modernas, isso é uma grande tragédia. E isso é o que a teologia progressista faz. O que a teologia progressista faz? Ela redefine uma teologia. Ela tenta construir uma nova narrativa em cima de uma doutrina, né, de uma doutrina bíblica, de uma doutrina da palavra de Deus. E isso tem sido algo lamentável, o que temos visto acontecer. Lamentável. Mas o que nós estamos vendo hoje é isso. É uma tentativa de redefinir as doutrinas bíblicas, procurando adequar ela a pensamentos dos tempos atuais. Desconsiderando, essas pessoas que fazem isso, desconsidera completamente a ideia de que a Bíblia, ela não muda. Claro que a Bíblia tem conceitos culturais, claro que a Bíblia tem hábitos que estão relacionados ao passado e não ao tempo de hoje, claro que sim. Mas em relação às doutrinas, às disciplinas, às doutrinas bíblicas, a Bíblia, ela é imutável, gente. Não se pode, você não pode mudar, entendeu? A verdade, ela não muda, a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Então, o pecado sempre vai ser pecado em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer cultura. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Pecado você não tem como relativizar. Ele é pecado em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer cultura. Ok? Deu para compreender? Bom, vamos seguir em frente então? Vamos aqui para o texto bíblico que nós temos, que nos serve como base para essa lição. Provérbios capítulo 30, versículo 5 até o versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Então vamos a Provérbios capítulo 30. Diz assim: toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Então, o que nós temos aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 5 e 6? Uma recomendação do escritor aos Provérbios, para que valorizemos a palavra. Por isso ele diz no versículo 5 que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, ele está aqui elevando a palavra de Deus, está enaltecendo a palavra de Deus, ele está valorizando a palavra de Deus, classificando ela como pura, perfeita. E no versículo 6, ele recomenda, uma vez que a palavra é pura, uma vez que a palavra ela é tão importante para nós, não devemos acrescentar nada. Aqui, está aqui, não nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, o escritor de Provérbios afirma aqui que uma vez que a palavra de Deus ela é pura, não acrescente nada. Não tente melhorar nada, porque não tem o que melhorar. Não crie uma outra narrativa, além do que é bíblico. Não tem nenhum valor uma nova narrativa. Não tem valor.
Não tem nenhum valor uma redefinição dos textos bíblicos. Não se pode redefinir textos bíblicos, redefinir conceitos, porque a Bíblia é imutável, ela é inerrante, é infalível, palavra de Deus. Nós devemos crer nela sim, porque ela é a palavra de Deus, imutável. Não cabe a nós tentar acrescentar aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não afirma, ok? Portanto, é completamente abominável a tentativa de redefinir a Bíblia, redefinir conceitos da palavra de Deus, ok? Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. O texto diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Bom, a igreja da Galácia, que recebeu essa carta do apóstolo Paulo, vivia enfrentando um outro problema diferente de Colossos. Lá na igreja de Colossos, o problema eram os gnósticos. Na igreja, ou nas igrejas ali da região da Galácia, o problema da igreja ali eram os legalistas, que vieram para a igreja e começaram a implantar uma série de regras que eram extras bíblicas, que não tinham a ver com a palavra de Deus. Começaram a acrescentar uma série de ensinamentos que não condizia com o ensinamento trazido pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Então Paulo adverte a esses crentes para que não venham cair nesse erro. Ele fala aqui, maravilha, mas eu estou admirado que tão depressa vocês já passaram para um outro evangelho. Mas que evangelho, Paulo? Pois é, quando você deixa de obedecer o evangelho verdadeiro, acrescentando a esse evangelho outras doutrinas, outros ensinamentos, você está transformando o evangelho genuíno em um evangelho adulterado, em um evangelho misturado. Não é mais o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é puro, é cristocêntrico. O verdadeiro evangelho, ele é santo. Então, quando você começa a acrescentar outras doutrinas, outros ensinamentos, não é mais o verdadeiro evangelho. É um evangelho adulterado, misturado. Então, Paulo está dizendo que muitos crentes ali estavam passando de um evangelho para outro. E ele diz aqui, olha, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele alerta no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, considere como maldição, considere como algo ruim, negativo, não aceite. Mesmo que desça um anjo do céu e traga para vocês um ensinamento que seja além do evangelho, vocês devem considerar isso um anátema. Que alerta sério para nós hoje, né? Porque nós estamos vivenciando hoje um tempo onde as pessoas estão buscando viver o evangelho em função das suas experiências e não na palavra de Deus. Não que eu esteja dizendo aqui, eu não quero dizer que as experiências não são importantes, pelo contrário, são muito importantes. Mas até mesmo a sua experiência sobrenatural com Deus, ela só tem legitimidade se ela estiver embasada nas Escrituras. Porque a Bíblia é a nossa
palavra, é o livro de regra e fé para nós. A Bíblia é a nossa bússola, é a nossa régua, é o nosso prumo, de maneira que até uma revelação, ela só pode ser bem aceita se ela estiver embasada nas Escrituras. Então, meu irmão, se um anjo aparecer para você e disser que a partir de hoje, para você ser salvo, você tem que comer 2 cabeças de alho por dia, você vai acreditar no anjo cegamente, sem você avaliar se isso tem algum respaldo bíblico? O que está acontecendo hoje? As pessoas estão pegando a Bíblia, reinterpretando a Bíblia, estão fazendo interpretações, criando narrativas interpretativas diferentes daquilo que nós sempre tivemos, que é a ortodoxia, e aí, com isso, estamos criando novas formas de se viver o Evangelho. Um Evangelho light, um Evangelho de entretenimento, um Evangelho de muita festa, o evangelho de muitas experiências sobrenaturais, um evangelho de entortar garfos, um evangelho de você ter experiências sobrenaturais. E, no entanto, completamente fora dos princípios da ortodoxia da palavra de Deus. É preciso abrir os olhos, irmãos. É preciso abrir os olhos. Ok? Bom, vamos lá. Vamos para o nosso comentário. A introdução diz o seguinte: nesta lição, vamos abordar a respeito de uma corrente de pensamento que tenta adaptar a fé cristã às ideias da cultura moderna. Estamos falando da teologia progressista, que busca reinterpretar a fé cristã à luz das ideias contemporâneas, mas, na verdade, o que ela faz é distorcer, relativizar e até negar verdades fundamentais da palavra de Deus e colocar os valores humanos acima da Bíblia, ou seja, uma releitura da própria Bíblia, né? Uma releitura. Primeiro tópico, principais características da teologia progressista. Então vamos entender quais são as principais características da teologia progressista, para você entender quando é que a teologia progressista está presente. Primeiro subtópico, reinterpretação das Escrituras. O que eles fazem? Eles reinterpretam a Escritura. Eles procuram dar um outro sentido para as Escrituras. Procura interpretar os textos bíblicos de uma forma favorável a defender os seus conceitos, as suas ideologias. É isso que acontece. Então ele escreve aqui, o comentarista escreve: essa teologia defende que muitos textos bíblicos que falam claramente sobre o pecado, o juízo de Deus ou a realidade do inferno não passam de alegorias ou expressões culturais do passado como se fossem verdades absolutas. Essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas. Como essa teoria defende, mas vou ler aqui novamente porque eu perdi o fio da meada aqui. Olha só. O Evangelho de Cristo, essa abordagem distorce o Evangelho de Cristo e enfraquece a autoridade da palavra de Deus, que não é um livro de histórias simbólicas como essa teoria defende, mas a revelação viva e poderosa do Senhor. Ok? Agora vamos ao segundo subtópico. Principal característica da teologia progressista: abandono da revelação. A teologia progressista tende a substituir a revelação divina pela experiência individual. A verdade bíblica não muda com a cultura. O que era pecado no tempo de Paulo continua sendo pecado hoje. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, e deve ser anunciada mesmo que contrarie o relativismo de nosso tempo. A tentativa de tornar a fé mais aceitável ao mundo apenas dilui o seu poder transformador. A função do Evangelho não é agradar o homem, mas transformar o pecador. Ok? Então, o que esse pessoal faz? Eles acabam distorcendo o verdadeiro significado do texto bíblico
implanta muitas vezes as suas experiências individuais válidas como doutrina, e assim aos poucos eles vão tentando adequar as escrituras, interpretando erroneamente e buscando adequar aos seus pensamentos e ideias, buscando transformar o evangelho numa coisa mais agradável. E isso contraria o princípio bíblico, porque o evangelho não deve ser pregado com a preocupação de agradar ninguém. O evangelho não existe para agradar ninguém. Ou você crê e por ele é liberto, ou você não crê e continua preso no pecado. Ninguém é obrigado a acreditar no evangelho. Ninguém é obrigado a crer no evangelho. Agora, uma vez que você crer, você deve obedecer como ele é, sem distorções, sem adulterações, sem interpolações. Você deve obedecer o evangelho como ele é. Ok? É assim que tem que funcionar. Terceiro subtópico da lição: minimalismo doutrinário. A negação de doutrinas bíblicas promove um cristianismo genérico, que se assemelha mais ao pensamento humanista do que à fé cristã. É aquele negócio, né? As pessoas sabem que o evangelho tem doutrinas para ser obedecida. Aí usa o amor. Deus é amor. Deus é amor e ele vai compreender a minha situação. Ele sabe que eu preciso disso aqui. Aí vem a prostituta e fala: eu preciso vender o meu corpo, porque Deus é amor. Deus me deu esse corpo como um dom, para que eu possa, através dele, ganhar a minha vida. Então, o meu Deus é um Deus de amor. Meu Deus não coloca ninguém no inferno injustamente. Então, com isso, vão criando argumentações para defender as suas práticas, para defender os seus pecados, para defender os seus erros. Vocês estão entendendo? Eu estou só citando um exemplo do que muitas vezes é colocado. As pessoas criam ali uma narrativa, criam uma interpretação em nome do amor, em cima do amor, descartando o fato de que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor, ele também é justiça. O amor de Deus é para aqueles que recebem o amor e vivem debaixo do amor. Deu para entender? Então é isso aí. Segundo tópico da lição, nós temos visão bíblica sobre a verdade. Primeiro subtópico: autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e útil para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Sua autoridade não está sujeita à cultura, às modas ou às filosofias humanas. Ela permanece firme para sempre. Jesus mesmo afirmou: a tua palavra é a verdade. Ele jamais relativizou a Escritura, mas cumpriu em cada detalhe. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir e Jesus cumpriu. Ok? Segundo subtópico: Cristo no centro. O Evangelho tem em seu centro a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus encarnado, que morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer teologia que retire Cristo de sua centralidade perde o seu propósito. A fé cristã não gira em torno do moralismo, nem se resume às causas sociais, mas envolve a reconciliação entre Deus e o homem por meio de Cristo. Como Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Cristo não veio para satisfazer as expectativas humanas, mas para cumprir o propósito eterno do Pai. O comentarista coloca aqui um ponto importante: Cristo ele tem que ser sempre o centro da vida cristã. Ele tem que ser a nossa razão de ser. Então, existem grupos religiosos por aí que hoje colocam muitas vezes o trabalho social muitas vezes como algo mais importante do que a própria pregação do Evangelho. E é claro que a igreja tem que fazer a obra social, claro que a igreja precisa fazer, mas a igreja não pode perder o seu objetivo, a sua razão de ser, ela não pode perder a sua essência. A igreja existe para falar do amor de Jesus, para pregar o Evangelho. Fazer obra social é necessário, mas é algo secundário diante da missão maior da igreja, que é pregar o Evangelho. Claro que
Em muitas circunstâncias você precisa pregar com cestas básicas, você precisa pregar com atendimento médico, você precisa pregar com assistência social. Mas o ponto principal tem que ser sempre o Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Terceiro subtópico, nós temos história da igreja. Desde os primeiros séculos, a igreja tem preservado a fé por meio de credos, concílios e confissões. Esses documentos não substituem a Bíblia. Documentos não substituem a Bíblia, mas refletem seu ensino fiel em resposta aos erros que surgiram ao longo dos tempos. O Credo de Nicéia, por exemplo, reafirmou a divindade de Cristo diante da heresia ariana. O Credo Atanasiano protegeu a doutrina da Trindade. Os reformadores reafirmaram a suficiência da Escritura e a centralidade de Cristo. Todos esses marcos são essenciais. Ok. Vamos ao terceiro tópico da lição? No terceiro tópico nós temos consequências. As consequências da teologia progressista para a fé cristã e a igreja. Vamos lá. Consequências para a fé cristã e a igreja. Primeiro subtópico, confusão doutrinária. Quando as doutrinas são tratadas como meras opiniões, a fé cristã torna-se subjetiva e individualista. Cada um passa a crer no que quiser, gerando um ambiente de insegurança espiritual e falta de unidade. O resultado são igrejas frágeis que não resistem às crises ou às tentações do mundo. A fé que salva é aquela que está firmada sobre a verdade imutável de Deus, não sobre ideias passageiras. Como disse Jesus, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o comentarista fala aqui de um ponto importante. A teologia progressista, ela causa confusões doutrinárias. E isso acaba aprofundando as divisões entre denominações e denominações, entre grupos e grupos, e acaba criando confusão também dentro da própria igreja. Dentro de uma mesma igreja é possível ter ali vários grupos, várias vertentes, porque uma vertente segue uma determinada ideologia, outra vertente segue outra ideologia, e no fim das contas, o que era para ser o ponto de unidade da igreja, que seria a teologia pura, o evangelho, a pregação do evangelho, acaba perdendo efeito. Então, quando o evangelho perde espaço para as ideologias humanas, misturada com Bíblia, misturada com o ensino bíblico, ou seja, um ensinamento completamente adulterado, o resultado é uma igreja confusa, uma igreja perdida, uma igreja que não se une, talvez até se reúne, mas não consegue se unir, porque cada um tem o seu próprio pensamento e segue o seu próprio pensamento. Ok? Segundo subtópico da nossa lição, temos justiça sem salvação. A ação social é parte da missão da igreja, mas não pode substituir a pregação do evangelho. Falei sobre isso, né? A teologia progressista muitas vezes enfatiza o fazer, sem promover um chamado ao arrependimento. Todavia, o maior problema do ser humano não é a pobreza material, e sim o pecado. Jesus curou, alimentou e libertou, mas sempre com o objetivo de anunciar o reino de Deus. Sem evangelho, a obra social é incompleta. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então, é aquilo que eu acabei já de falar aqui. A igreja precisa fazer obra social? Precisa. É uma forma de pregar o evangelho? É uma forma de pregar o evangelho. Mas não pode estar acima do evangelho. Não pode estar além do evangelho. A igreja faz obra social, mas sempre o objetivo principal da igreja é ganhar as almas. Ganhar para o reino de Deus. Ok? Senão, a igreja perde a razão de ser. A igreja prega justiça social. A igreja defende justiça social. A igreja prega e defende. Mas a mensagem principal nossa vai além da justiça social. A mensagem principal nossa é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura,
Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem da igreja. Claro que a igreja pregando isso, ela vai também praticar justiça social. Mas essa é a mensagem principal da igreja. E o grande problema da teologia progressista, é que a teologia progressista ela dá muita ênfase ao trabalho social, a questões de assistência social, de ações sociais, e com isso acaba perdendo o foco em relação ao grande alvo da igreja, que é pregar o evangelho. Terceiro subtópico, nós temos chamado a fidelidade. Tempo de tantas vozes e pressões, em um tempo de tantas vozes e pressões culturais, a igreja é chamada para ser uma voz fiel à verdade como sal da terra e luz do mundo. Isso não significa ser rude ou inflexível, mas manter-se firme no essencial da fé, como fizeram os profetas, os apóstolos e os pais da igreja. A fidelidade doutrinária é um ato de amor de Deus, de amor a Deus e às pessoas. Amar é dizer a verdade mesmo quando ela é difícil. Como disse Paulo, pregues a palavra, istens, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes. Busquemos formas relevantes de comunicar a verdade, mas sem comprometer seu conteúdo. A Igreja do Senhor Jesus, ou a Igreja do Senhor, é a coluna e firmeza da verdade. A fidelidade doutrinária da Igreja hoje garantirá um legado seguro para as futuras gerações. Ok? A conclusão da lição, para a gente fechar, diz o seguinte: vimos que a teologia progressista tende a subordinar a verdade bíblica ao relativismo de nossa época, minando a mensagem central do Evangelho. A fé cristã verdadeira não nega a realidade do pecado e do e do juízo, mas confia no poder da cruz de Cristo. Portanto, devemos permanecer vigilantes, ensinando toda a Escritura, encorajando a fidelidade a Deus, sem permitir que modismos humanos passem a redefinir o conteúdo de nossa pregação, que voltemos sempre às Escrituras com humildade, fé e coragem. Ok, está aí a nossa lição, o nosso comentário. Espero que a nossa argumentação aqui venha servir, venha somar para que vocês tenham aí uma excelente aula nesse dia 3 de maio de 2026. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus jovens, compartilhe com os professores de jovens da sua igreja, para que eles possam ter acesso e ter um subsídio a mais para estudar a sua lição, ok? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.